Sejam muito bem-vindos ao TronoCast. Estamos aqui na Conferência Ressurgência CTPI 2024, ahm, na IP Alpha, essa estrutura maravilhosa que a galera criou aqui. E estamos tendo o privilégio de conversar com pessoas incríveis. E neste momento, eu sou o Drogo. Nós vamos conversar com um cara incrível, tive o privilégio de conhecer e sabe aquela pessoa que te passa uma tranquilidade, te passa assim uma alegria, uma paz, reflexo de Jesus mesmo? Cara, é o Rafael, Rafael Nunes. Muito obrigado por estar aqui na mesa do TronoCast com a gente. Seja muito bem-vindo. Drogo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por pessoa incrível, mas acho que se você me conhecer um pouquinho mais, talvez você vai mudar o adjetivo. E se há algum reflexo de Jesus, esse é talvez o maior elogio que a gente possa receber na nossa vida, né? Então, para você, é um prazer estar com você, prazer estar com o pessoal do TronoCast, e vamos ver o que que vai surgir desse papo aqui. Espero que surja coisa boa. Muito, tenho certeza que vai. Rafael Nunes, a gente estava conversando aqui um pouco antes e muito legal ver que tu é um pastor relativamente novo em ministério, se a gente compara aí aos outros integrantes da diretoria, mas você foi convidado, né? E há um tempo está caminhando com a diretoria do CTPI, que é bem legal, trazendo, né, essa contemporaneidade, não que os outros não sejam, aliás, eles são grandes referências nisso, né, em trazer esse novo mindset de plantar e desenvolver igrejas que olham para o contemporâneo, que olham para a cultura, né? Mas é muito legal ver um cara novo como você, que ainda transpira, que ainda respira a plantação, e está trazendo aí novas ideias, novas propostas, e isso tem sido muito legal. Mas, Rafa, eh, a gente quer saber da onde veio o Rafael Nunes? Como foi tua infância, tua adolescência, a tua experiência de conversão, e depois da experiência de conversão, como que Deus trabalhou no teu coração e te deu a convicção de que tu tinha um chamado para ser pastor e para plantar uma igreja, né? Que cara, essa é a vida, essa é a vida Altas Aventuras, né? Tem um filme lá, Altas Aventuras. O cara que se converte no meio da trajetória, sente chamado para ser pastor, sente chamado para plantar uma igreja, cara, é um cara que vive altas aventuras, né? Então a gente quer saber um pouco da tua história, acho que vai ser muito legal pra gente. Legal. Eu nasci na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, cidade aonde eu vivo, inclusive, e aonde pastoreio com muita alegria e tenho um amor profundo por essa cidade. Cresço na minha infância e na minha adolescência num lar que é católico, mas apenas na perspectiva nominal, e aquele católico romano com respeito aos católicos romanos, que fique bem claro, mas uma divergência de posicionamento em relação à fé. E eu nasço num lar católico romano que a gente tinha por hábito assim, olha, se no período da Páscoa, no domingo de Páscoa, e se no período ali de dezembro, se nós formos a uma missa, assim, nós somos católicos romanos, enfim. Eu Tá estudei certo. em escolas católicas romanas, de confessionalidade católica romana, e isso foi moldando um pouco da perspectiva, assim, de que minha família estava concedendo uma boa instrução religiosa, uma boa base religiosa para mim e para os meus irmãos. Porém, na adolescência, pela ausência do ensino do evangelho ao coração, eu vivo as questões de muitas coisas que desagradam ao Senhor nas perspectivas mais distintas. E quando eu estou para fazer próximo dos 18 anos, a minha mãe, que passava por um processo seríssimo de depressão, lutando contra o vício do alcoolismo, assim, as medicações psiquiátricas já não faziam tanto efeito assim. Minha mãe, por ser professora de ensino infantil, ela tinha uma de suas alunas que num dia, ao término da aula, traz uma cartinha para ela e diz assim: Tia Carmen, eu fiz essa cartinha para você e na nossa casa todos os dias nós oramos por você. Minha mãe viu a carta, falava que Jesus a amava, alguma coisa nesse sentido. Isso tocou profundamente a minha mãe. Quando ela foi entregar à mãe essa sua aluna,
a mãe disse: "Olha, a fulana, né, não tenho autorização para mencionar o nome Sim. aqui, ela tem orado por você, nós temos orado por você e vai ter uma apresentação no Cine Teatro Central de Juiz de Fora, que é um dos espaços públicos da arte no país, assim, belíssimos, e a igreja a qual eu frequento vai fazer uma apresentação de coral ali". Era o período de Natal, e aí a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora faz essa apresentação, minha mãe vai a esse teatro, vai a esse coral, ela é muito impactada, e a partir desse momento ela se aproxima da mãe dessa aluna, a mãe da aluna começa a evangelizá-la. Que E legal. eu acho muito bacana, porque minha mãe começa a mudar comportamentos. Eu vejo alguns sinais significativos na vida da minha mãe, por exemplo, ela que acordava muitas vezes dopada pelas medicações psiquiátricas para auxiliá-la nesse processo, né, de questionamentos internos, ela deixa de tomar os medicamentos, ela assim consegue vencer essa postura relacionada à dependência que começava a existir em relação ao álcool, muda comportamentos. Eu falei assim, que bacana ver a minha mãe assim, só que é o seguinte, minha mãe aqui e os crentes junto com ela lá na igreja, e eu não quero saber disso. Até que um dia, no dia do batismo da minha mãe, ela falou assim: "Filho, eh, no processo da adolescência, os meus pais se separam". Ela disse assim: "Filho, eu só tenho vocês. Esse é um dia muito especial para mim. Eu sei que você tem algumas resistências, mas eu queria muito que você fosse à igreja, porque o meu batismo é algo importante". E aí, no dia do batismo, eu fui assim com todas as resistências, com a intenção de ver cada elemento para que eu pudesse criticar depois, dizendo: "Ó, por isso eu não quero mais ir". Mas ali eu não consigo entender nada que não tivesse plausibilidade, que não estivesse em conformidade com a Bíblia. Eu vejo uma igreja acolhedora, vejo uma perspectiva da fé em Jesus, a qual eu não conhecia, apenas tinha um estereótipo do evangélico brasileiro, mas eu não vi isso naquela igreja. E aí eu retornei uma segunda vez, a pedido da minha mãe também, e nesse dia é difícil explicar, né? Naquele momento seria difícil explicar, hoje nós entendemos. Eu vejo um desejo muito grande de conversar com o pastor daquela igreja. Eu marco um dia para conversar com ele, eu lembro que isso era no domingo. Na terça-feira eu completaria 18 anos. E aí, na segunda-feira, os meus amigos disseram: "Olha, a gente precisa celebrar, e como eu não pertencia a Jesus, a gente celebra de uma maneira terrível. Assim, eu passo a noite, o dia inteiro bebendo, no outro dia eu acordo passando muito mal, com uma terrível ressaca". E naquela época, há 25 anos atrás, assim, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje a um celular, a questão da internet estava começando a ter uma certa pulverização nas casas. E aí eu falo assim: "Olha, eu preciso ligar para o pastor da igreja para desmarcar com ele, porque assim, eu não tenho condições de ir dessa forma". Só que a secretaria da igreja estava em obra, e aí o telefone fixo da igreja foi retirado, eu não consegui falar com ele. Eu vou até a igreja, e lá eu falei assim: "Eu preciso de ir porque o pastor vai estar me esperando, eu não posso furar com ele". E quando eu chego lá, ele começa a abrir o texto bíblico e mostra a realidade do pecado, mostra a realidade da queda. E eu começo a identificar 2 coisas. Primeiro, na minha vida inteira, eu cresço numa estrutura religiosa que se diz cristã, eu nunca ouvi essas coisas. E olha que eu tinha aula de catecismo, a gente tinha aula de ensino religioso na escola, assim, eu passei por processos dentro da igreja católica para que os sacramentos da Eucaristia e da Crisma fossem ministrados. E aí eu falo assim: "Espera aí, mas esse aqui sou eu". E vem naquele momento um senso profundo de desespero no meu coração, entendendo: olha, eu sou passível de receber a ira de Deus em razão do meu pecado. E aí, no término dessa conversa, ele abre Romanos 5:20, e ele lê: "Aonde abundou o pecado", e eu tive a profunda sensação de que a minha vida era um lugar de abundância do pecado. Ele diz: "Superabundou a graça". E quando eu entendi a graça de Deus e o preço para que essa graça fosse disponibilizada, que é o amor de Jesus, ali eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu rendi a minha vida a Jesus, e eu cheguei em casa, tinha uma festa surpresa para mim, e Uau! aí eu fui contar para todo mundo: "Olha, pessoal, o maior presente da minha vida eu recebi hoje", e ninguém entendeu nada. E a partir dali eu vi que realmente o poder do evangelho é tão grande, que conseguiu alcançar um cara como eu. Logo na sequência, eu já começo a ter um desejo profundo, não só fruto do primeiro amor, mas assim, de servir a Jesus com a integralidade da minha vida. Só que eu começo a pensar: espera aí, esse negócio de ministério pastoral, começa esse sentimento a surgir. Eu vou conversar com o pastor da minha igreja diz: "Olha, eu acho que você deve fazer a faculdade", porque naquele momento eu tinha acabado de passar no vestibular para a faculdade de Direito na Universidade Federal. Ele falou assim: "Para você ser um grande homem de Deus, não necessariamente você precisa ser um pastor ou um missionário transcultural. E ao longo da faculdade você vai ter a certeza". Fiz a faculdade, no término da faculdade, eu falei: "Olha, eu não aguento mais, Deus me chamou para o ministério pastoral", e aí eu me coloquei à disposição. Então, assim,
contar cerca de 22 anos nesse processo há 25 anos. Sei que eu tomei um tempo longo, mas tentei fazer a melhor síntese possível. Muito legal, Rafa. Cara, que experiência incrível. Você foi contando, eu fiquei aqui imaginando como foi. No meu aniversário de 18 anos eu também tive uma situação assim, eu estava bem afastado de Jesus. Deixei minha mãe em casa com bolo para ir comemorar com os amigos. Cara, negócio. Então foi contando, eu fui vendo o teu filme, né, na E cabeça. assim, a maneira Que como Deus legal. escreveu na minha história é curiosa, né? Porque exatamente no dia onde você faz 18 anos, completa a maioridade, pensa várias questões para a Isso. vida, Jesus me alcançou na história no dia do meu aniversário de 18 anos e todas as vezes que eu celebro aniversário, a gente celebra mais do que o aniversário, mas a vida em Jesus, né? Sim, a vida nova. Como que legal. E Rafael, aí então tu entregou a vida, começou a viver por isso, intencionalmente a missão. E tu estuda, se forma pastor e começa a trabalhar em Juiz de Fora mesmo. Isso. Assim que eu terminei a faculdade de Direito, Fez a faculdade de eu Direito. comecei a cursar então o curso de Teologia na Igreja Presbiteriana do Brasil, estudo o primeiro ano em São Paulo, por uma necessidade familiar, transfiro o meu seminário para Belo Horizonte, faço os últimos 3 anos do seminário ali e retorno para Juiz de Fora a convite da igreja onde eu fui evangelizado, onde eu fui discipulado, que é a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Eles me convidam, olha, a gente tem um convite para você, queremos que você seja pastor auxiliar aqui para nos ajudar no trabalho da igreja, que eles chamam de sede, mas ao mesmo tempo para dar os atos pastorais numa congregação, numa região em Juiz de Fora, chamada de região da Cidade Alta, onde fica a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma das 20 maiores universidades do Brasil, e você vai dar os atos pastorais lá. Em 2014, eu sou ordenado em 9 de fevereiro de 2014. Em 2014, eu começo então a fazer esse trabalho. E era um trabalho numa portinha de garagem, essa congregação era numa portinha de garagem, quando eu cheguei lá tinham 10 pessoas. E aí, ao longo desse primeiro ano, algumas inquietações surgem no meu coração, pensando: peraí, muitas pessoas gostariam talvez de exercer o pastorado numa igreja consistente, fiel, com uma boa estrutura, como era a nossa igreja mãe, mas ao mesmo tempo ninguém quer vir para essa portinha de garagem, ninguém quer cuidar dessas pessoas, e era uma região que estava crescendo muito na cidade, uma região de altos desafios, mas de grandes oportunidades, e ninguém estava querendo pensar na plantação de uma igreja naquela região. Sim. E aí, durante o ano de 2014, uma crise se intensifica no meu coração. Qual é o papel, qual é a responsabilidade humana de um pastor nesse processo? Quem faz a obra de Deus crescer, se desenvolver, é o próprio Deus da obra, o próprio dono da obra. A gente sabe o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, mas o crescimento vem de Deus. Só que antes você vê uma conjugação da soberania de Deus, que é quem dá o crescimento, com a responsabilidade humana. Quando você vê, por exemplo, Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, pessoas distintas, vocações específicas no exercício do ministério, mas o crescimento vem de Deus. E essa ideia de Paulo lançar a semente, Apolo consolidar um trabalho, isso estava muito forte no meu coração. E aí eu passei o ano de 2014 com esse conflito. Deus, qual é o meu papel? Qual é a responsabilidade humana de um pastor num processo como esse? Até que em 2015, isso se intensifica e eu falo assim: Senhor, eu não quero ficar só no fundamento teológico correto, a articulação de soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu preciso praticar isso para ter efetividade no meu serviço ao Senhor. E aí eu ouço de um tal grupo chamado Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas, essa organização chamada CTPI. Durante o seminário já tinha ouvido muitas coisas, algumas boas, algumas ruins, e que depois eu fui perceber que não eram verdadeiras. E aí o tema da conferência 2015 era o crescimento da igreja, dois pontos: orgânico, intencional e integral. Eu falei, cara, essa é a articulação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Ao invés de conhecer a sua organização por aquilo que as pessoas falam, eu vou participar dessa conferência. Participo dessa conferência e nessa conferência Deus fala profundamente ao meu coração, me mostrando que, assim, mais do que as aulas que eu tive no seminário, que foram muito importantes sobre plantação de igreja, mas muito teóricas, muito técnicas apenas, assim, que Deus estava me chamando para plantar uma igreja na cidade de Juiz de Fora, queria conectar as pessoas a Jesus, vinculá-las à relação de aliança de forma fiel, centradas no evangelho, na palavra, profunda, com o enchimento do Espírito, onde crentes maduros na fé seriam ali desenvolvidos pela instrumentalidade da igreja, e uma igreja relevante, uma igreja que entendesse os grandes desafios
mas ao mesmo tempo as grandes oportunidades presentes na cidade e a partir da cidade para que a igreja se desenvolvesse. E ali eu retorno, converso com o pastor titular, agradecendo por todo o apoio, e ele sempre foi um homem muito visionário, muito dado à missão de Deus, e falou assim: olha, eu gostaria que você continuasse, mas eu entendo que Deus está te chamando. A partir do ano que vem, você pode ficar somente dedicado a esse trabalho. Antes disso, quando eu volto da conferência, eu chamo a minha esposa e falo: amor, a gente precisa tomar uma decisão juntos. Eu tenho convicção de que não é apenas o emocionalismo, apenas a empolgação por ter participado de uma boa conferência, mas é uma questão muito mais profunda da parte de Deus, da iluminação do Espírito Santo. Deus está chamando a minha vida para plantar uma igreja, só que se Ele está me chamando, Ele não chama somente a mim e a minha esposa. A minha esposa fala assim: a única coisa que eu te pergunto, amor, é se você tem convicção. Se você tem convicção em Deus, eu estou com você e vamos ver o que que Deus vai fazer. E aí a gente começa em 2016 o processo de plantação. 2016, 2017 era um projeto pensado para 3 anos, 16, 17, 18. Deus sempre de maneira tão graciosa nos surpreende. Em 1 ano e 9 meses a gente organiza a igreja e agora no dia 24 de setembro de 2024 a gente vai celebrar 7 anos de organização da Igreja Presbiteriana Conexão. Que legal. Hoje, aos domingos, nós reunimos em 2 cultos cerca de 500 pessoas, já Uau. somos mais de 440 membros e sonhando coisas importantes na fé, na dinâmica do serviço ao nosso Deus. Então, assim, a conferência do CTPI, a organização CTPI, se torna um grande instrumento nas mãos de Deus para moldar a minha prática ministerial, características de efetividade no dia a dia da construção da igreja. E aí me identifiquei como um plantador de igrejas. Não imaginava isso para o meu ministério, mas assim, hoje eu sou apaixonado por isso, sonho a plantação de igrejas. Nossa igreja local já apoiou mais de 10 trabalhos de plantação de igrejas ao longo desses 7 anos de organização. Que legal. Apoiamos 2 trabalhos transculturais. No próximo ano a gente quer chegar num novo continente e assim, procurando discernir o que que Deus quer fazer através da nossa vida, e um jargão que a gente tem na nossa igreja é tão apesar de nós. Que legal. Nossa, Rafael, inspirador, muito, muito bom. Quero te agradecer por esse tempo, por essa conversa, eh, e agradecer a Deus por Ele te usar e permitir que você esteja aqui, podendo compartilhar com a gente suas experiências. Muito, muito obrigado. Prazer. Ficaria aqui horas conversando, mas preciso te devolver para o encerramento aqui da conferência, dessa linda conferência. Aliás, estenda para toda a diretoria nossa gratidão, viu, por poder fazer parte disso. Eu acho que a história da igreja brasileira está sendo escrita aqui também, né? Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, teu ministério, tua igreja, e esteja sempre fortalecendo essa convicção que Ele plantou no teu coração lá no teu aniversário de 18 anos. Amém. Parabéns, Drogo, eu cara. quero te agradecer e, em nome da diretoria, estabelecer assim, uma sincera gratidão que não é fruto apenas da cordialidade, mas é realmente de um vínculo que o Evangelho estabelece entre as nossas vidas, o trabalho que o TronoCast desenvolve, tão importante, tão significativo, e contar com vocês como parceiros não só da conferência, mas também das conferências que o CTPI promove, isso enriquece e muito a proposta da conferência, que é de ser um catalisador para o fortalecimento e para a expansão ministerial dos pastores e líderes. Então, em nome da diretoria do CTPI, eu gostaria de agradecer muito a você e, através de você, ao TronoCast por estarem conosco em mais uma conferência. Eu espero que muitas outras ainda venham nessa esteira. Muito obrigado. Muito bom, nossa, que privilégio. Obrigado, obrigado, e pode com certeza contar com a gente. E se você que está assistindo gostou desse conteúdo, se foi relevante para você, se a história do Rafael te inspirou, compartilhe com outras pessoas e siga o Rafael Nunes nas suas redes sociais. Como que tá o teu Instagram? Rafael Barbosa Nunes. Rafael Barbosa Nunes lá no Instagram. Adiciona ele, chama ele lá no direct, fala, ó, cara, assisti teu podcast, tua história mexeu comigo. Tenho certeza que o Rafael vai te dar uma atenção. Se tu é de Juiz de Fora, ou da região, ou passar por ali, procura a comunidade Igreja É Conexão Presbiteriana no Instagram ou Igreja Presbiteriana Conexão. Conexão Presbiteriana aí no Instagram.
vá lá visitar, eu tenho certeza que você vai ser muito, muito bem acolhido, como o Rafael foi acolhido quando ele foi pela primeira vez. Eu tenho certeza que ele desenvolve esse ambiente lá no Conexão. Deus te abençoe, muito obrigado por nos acompanhar aqui no Tronocast. Não esqueça, curta, compartilhe, siga o Rafael. Valeu, até a próxima.